Então vamos lá, vocês gostaram demais do vídeo que a gente fez sobre fundos imobiliários, teve muito like, então fiquei bem feliz, vou fazer mais um para vocês, porque aqui, né, quando vocês querem, vocês conseguem o vídeo que vocês quiserem. Então beleza, antes da gente começar, já deixa aquele like para mostrar que você é um sardinha raiz, que vem na confiança, estamos quase chegando aí em 100 mil inscritos, já dei bastante prêmio aí para comemorar, né, depois eu vou fazer um vídeo especial, talvez, dos 100 mil, se vocês quiserem eu faço, se não quiserem não faço, mas hoje a gente vai conversar aqui mais uma vez sobre fundos imobiliários, né? Então a gente vai falar sobre os 3 fundos imobiliários que eu acho que estão bem descontados em outubro. Lembrando sempre, né, o fato do preço do fundo imobiliário estar bom não significa que a qualidade desse fundo imobiliário é maravilhosa. Use isso aqui apenas como uma referência para você ter uma ideia e pesquisar e estudar mais. Vídeo no YouTube não é lugar de você tomar decisão de investimento, tá? Por mais que existam canais muito legais, por mais que eu fale muitas coisas bacanas aqui, existe muita coisa errada, existe muita generalização e existe muito viés, né? Cada pessoa pensa de um jeito, aqui eu venho sempre e apresento o meu ponto de vista sobre os investimentos. E às vezes meu ponto de vista pode não ser o mesmo que o seu. Só que se você ficar se baseando só no que eu falar aqui, você vai arrumar problema. Lembrando que isso aqui também foi uma sugestão de um inscrito lá do Instagram, @raulsena, o pessoal vive me mandando ali por inbox, então eu vou seguindo ali o que a galera fala, né? Então se você quiser também sugerir vídeos, é importante você me seguir lá no Instagram e também boa parte dos prêmios são dados por lá. Então é bom você ficar sabendo aí. Então pra gente descobrir se um fundo imobiliário tá barato ou não, a gente pode usar vários indicadores, né? Tem gente que fala, eu vou usar o dividend yield, porque eu sei quanto que eu vou comprar uma cota e quanto que eu vou receber. É um bom indicador, mas a maneira que eu acho de avaliar imóveis é pelo valor do imóvel em si, né? Porque, por exemplo, se eu comprar essa sala aqui por 100 mil reais, eu consigo ganhar quanto de aluguel? Então eu sempre imagino isso. Então a gente vai usar aqui um indicador chamado PVP, né? O preço dividido pelo valor patrimonial. Então a gente quer saber quanto tem de patrimônio em cada cota. E o PVP nos fundos imobiliários, quanto mais próximo de 1 ele ficar, melhor, né? Que significa que você está pagando uma vez o patrimônio. Seria como se você estivesse comprando um apartamento, né, pelo valor de uma vez o valor patrimonial. Você não está pagando nada mais, né, por ele. E nos fundos imobiliários a gente vai tentar fazer a mesma coisa, sempre pagar só o valor do imóvel. Porque é diferente das ações, né? Nas ações o imóvel em si, onde a empresa está, não significa muita coisa, né? Em alguns casos pode significar, como nas empresas geradoras de energia elétrica, alguma coisa, uma fábrica. Mas no geral, por exemplo, a sede do investidor sardinha é alugada e nem vale nada. A gente não tem um valor patrimonial muito relevante. Mas nos fundos imobiliários a gente está falando de lucrar só com imóveis. Então o que importa pra gente? O valor do patrimônio, né? Eu não quero pagar muito mais caro do que vale. Você imagina, uma sala de 1 milhão eu comprar por 2 milhões, né? Isso significa que quando o PVP tá 2, é isso que você está fazendo, tá? Quando você vai lá e investe num fundo imobiliário que o PVP dele tá 2, você está comprando um imóvel por 2 vezes o valor que vale. Não existe também um conceito de valorização muito grande em fundos imobiliários. As pessoas acabam se enganando com isso, né? Os fundos imobiliários, eles não se valorizam excessivamente. Muitas vezes eles corrigem no máximo ali pela inflação e valorizam um pouquinho, né? Quando são fundos imobiliários de construção, alguma coisa, é diferente. Mas no geral eles valorizam bem pouquinho ano a ano ali, não é uma coisa ultra, que se valoriza de maneira ultra incrível ali. Por quê? Porque ele não produz um produto inovador, ele não pode criar uma câmera dessa daqui igual a Sony fez, ou não pode criar um celular igual a Apple faz, né? Não pode vir uma tecnologia nova. No geral ele vai explorar o imóvel. E imóvel é sempre igual ali, pode melhorar um pouquinho a região, alguma coisa, mas o valor não vai mudar. Então o primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar aqui, que está bem interessante, é o 20 Offices Fundo de Investimento Imobiliário, né? O famoso VINO 11. O VINO é um fundo imobiliário ali do tipo tijolo, né? De lajes corporativas. Quando eu vou investir em fundos imobiliários, eu prefiro os de tijolo, logística, alguma coisa nesse sentido. Eu evito os fundos de papel completamente, né? Eu gosto até de fundos, mas fundo de papel mesmo, de CRI e CRA, não sou muito fã, né? O portfólio dele é composto ali principalmente por escritórios e salas comerciais. Então o fundo se rentabiliza ali por meio de aluguéis, ele é dono desses escritórios. Quando você compra uma cota, você tem uma participação nesse conglomerado de imóveis ali e quando recebe aluguel divide por todos os sócios. É assim que funciona um fundo imobiliário, tá? Ele é administrado ali pela BRL Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários SA, que nome bonito, hein? E gerido pela 20 Real Estate, a gestora de recursos LTDA, né? Com a pandemia, né, diferentemente da maioria dos fundos imobiliários, os de laje corporativa não sofreram tanto. Por quê? Porque é muito difícil quebrar esses contratos. Algumas pessoas até tentaram, né, Santana?
Santander. Mas muita gente não conseguiu ali quebrar esses contratos e tudo, tá? As multas são bem grandes, então esses contratos são mais estáveis. E o 20 não foi muito diferente, ele não sofreu tanto, né? Ele é um fundo bem diversificado ali, com 8 ativos, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em termos de atuação ali dos inquilinos, a gente tem uma predominância em empresas do setor financeiro, né? Então 33% dele é setor financeiro, 22% é coworking, 15% é varejo, 8% é escritório de advocacia, 6% é seguros, vocês estão vendo aí, né? Saúde é 6% também, e ele tem também ali mais 4% em transporte e logística, né? Então aqui você consegue ver quem são esses locatários. Eu sempre gosto de dar uma olhada nos locatários, porque algumas são empresas que você conhece, você sabe que a situação pode estar boa ou não, né? Então você tem ali a 20 Partners, a WeWork, a Renner, CIA, são empresas bem grandes, né? E algumas empresas que a gente não conhece, a Austral, BMA, Advogados, a DHL a gente conhece, que é uma transportadora, se não me engano, a Casa de Saúde São José, provavelmente um hospital, pelo nome, né? Nem conheço. Então ali você percebe que ele está bem diversificadinho em ramos diferentes, achei bem interessante. E aí quando você olha para o valor dele, né? Ele está R$ 60,60. E aqui entra uma coisa muito interessante, né? O PVP dele está exatamente 1. Na verdade está até um pouquinho abaixo de 1 ali, né? O valor patrimonial dele por cota está R$ 60,48. Olha que delícia, né? Você está comprando ali um imóveis por um preço abaixo do que vale. Então esse fundo imobiliário está numa boa oportunidade ali. Não é uma recomendação, gente. Você precisa olhar outras coisas além dessa pequena descrição aqui, mas vale você prestar atenção, né? O último rendimento dele foi 35 centavos por cota, bem interessante. A taxa de administração dele é de 1,2% ao ano, né? Em cima do patrimônio líquido do fundo, que não é extremamente barata, e a performance dele é de 20% do que excedeu o IPCA mais 6% ao ano. A taxa de performance está até ok, tá? Bem ok. Agora a taxa de administração não é das mais baratas, mas também não é das mais caras, não. É em linha, né? Mais ou menos, eu diria. E aí o segundo fundo que a gente vai falar aqui, esse sim é um fundo de shopping e não tem como. Eu sei que muita gente ficou com medo, o shopping será que vai voltar, o novo normal? Eu não acredito numa mudança dos hábitos de consumo tão grande assim, do jeito das pessoas. Eu já vi os shoppings voltando, inclusive a gente já vê indicador de retomada, mas o preço dos fundos imobiliários de shopping ainda estão muito descontados. Eles fecharam na pandemia, pararam de distribuir proventos, a galera se apavorou, né? Então o XP Malls ali, que é um fundo de investimento imobiliário também, o famoso XPML11, é um fundo de tijolo também, e ele é um fundo de shopping centers ali que busca lucrar também com o aluguel de salas ali para os lojistas, né? Ele é administrado pelo BTG Pactual e o gestor é a XP Vista aí. Então assim, a maior parte das pessoas já tá vendo uma retomada ali desses shoppings e tudo, e mesmo assim eles ainda estão descontados de certo modo, né? Então o fundo é composto por 12 shopping centers ali, espalhados pelos estados ali do Amazonas, né? Do Pará, da Bahia, do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então são vários estados aí que vocês conseguem ver os shoppings que ele tem, né? Parque Shopping Belém, o Natal Shopping, o Shopping Bela Vista. Em São Paulo também você tem o Plaza Sul Shopping, Internacional Shopping, Catarina Fashion Outlet. Nenhum deles, com exceção ao Shopping Cidade de São Paulo aqui, acho que nenhum deles é aquele negócio gigantão, não, né? O Downtown RJ também é legal, mas não são aqueles principais shoppings da cidade, mas são shoppings relevantes, né? A receita do fundo é composta ali por imóveis, CRIs, a renda fixa e investimentos em fundos imobiliários. Então é muito importante você ver quantos por cento da carteira de um fundo imobiliário está em CRIs ou qualquer coisa desse tipo. Presta muita atenção nesse detalhe, tá? Então a gente vê aqui que 89,9% são imóveis, outros fundos imobiliários é 1,3% só, renda fixa e outras aplicações de caixa é 3,5%, é para pagar as coisas e tal, e CRI conversível ali é 5,4%, né? Não entra em fundo, por mais que a rentabilidade esteja altíssima, que é cheio de CRI ali. Para comprar CRI, você pode comprar um CRI diretamente, tá? Não faz muito sentido, na minha opinião, esse negócio de sair comprando um monte de fundo tapado de papel, né? Você não está investindo em imóveis, está investindo em alguma coisa atrelada a imóveis, que é bem diferente, tá? Então, para se tornar cotista do XP Malls hoje, você pagaria, né, R$ 114,70 por cota. O PVP dele está em 1,02, é um preço bem barato. Já teve gente que comprou ele muito mais caro aí, eu vi bastante gente que comprou ele mais caro. O valor patrimonial dele por cota é R$ 111,48, está bem interessante. O último rendimento dele por cota foi 26 centavos por cota. A taxa de administração dele já é bem mais baratinha, né? É de 0,55% ao ano já previsto e pode ser escalado ali até em 0,75% conforme o regulamento, tá? E aí ele está oferecendo também ali um desconto de 0,20% na taxa de gestão, né? Válida até outubro de 2020 por decisão do gestor do fundo aí. A taxa de performance dele também é de 20% da rentabilidade que exceder o benchmark ali, que é a inflação mais 6% ao ano. Então assim, você pode prestar atenção aí que também ele tem uma taxa de performance bem ok ali. Tem essa taxa de administração ali que não é das mais caras se você comparar com o Vino, mas é o que eu tô falando, o Vino tem uma taxa de administração um pouco mais carinha. Mas a gente está falando aqui de preço, não qualidade. Lembre-se sempre, quando a gente fala, bons investimentos aqui de preço,
preço. O XP Malls é um bom fundo? Cara, eu acho. Agora, a gente está falando só de qualidade? Aqui não. E eu quero justamente ensinar para vocês isso, né? A gente discutir a diferença entre preço ali e boas oportunidades. Não é porque tá barato que é necessariamente bom. Pode ser que o Vino 11 seja um bom fundo para você? Pode ser. Você tem que analisar todos os dados ali. Então, é só para usar como referência. Não é para sair investindo em tudo que é mencionado na internet de modo geral, tá? Então, o terceiro fundo imobiliário aqui, o 20 Shopping Centers, fundo de investimento imobiliário, né? O famoso VISC11. Esse está na minha carteira ali. É mais um fundo aí de shopping center, tá bem descontado, né? Pelo mesmo motivo que o XPML Malls ele deu uma sofrida, o VINCI também sofreu bastante com o lockdown, muito mais até porque ele era menor, né? Mas ele vem se recuperando bastante. Então ele busca investir em shoppings ali e lucrar por meio de aluguel, né? Ele é administrado também pela BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários, e gerido pela 20 Real Estate, gestora de recursos LTDA, né? Então o portfólio dele é composto por 15 imóveis e atualmente 8 deles estão autorizados a funcionar com capacidade limitada e os demais estão fechados. Então olha só, aqui você tem a lista de como que ele está operando, vou deixar para vocês pausarem aí. Então ainda está muito longe da retomada por completo e por isso, né, justamente por isso você consegue ver aí todos os shoppings que ele tem, o Pátio Belém, o Iguatemi Fortaleza, o Shopping Itacaruna, né? É muito shopping que ele tem, Shopping Cristal, em São Paulo ali ele tem alguns, o Prudent Shopping, a Granja Viana, o Shopping ABC, o Ribeirão Shopping, é bastante shopping. Então, por que eu disse que o VISC tá barato ali de certo modo? Eu comprei ele até abaixo do PVP, agora ele já tá um pouquinho acima do PVP dele já, mas você encontra aí uma cota dele por R$ 116,85, né? Então o PVP dele tá 1,01, o valor patrimonial dele por cota tá em 116,7, tá em R$ 116,07, né? Tá bem interessante ali. E o último rendimento dele foi 20 centavos por cota. A taxa de administração dele tá 1,35% ao ano e aqui vem o grande pá do VISC11. Até onde eu sei aqui, ele não tem taxa de performance, né? Então, é um fundo imobiliário ali sem taxa de performance, que é muito interessante, chama muita atenção quando a gente vê. Então, sem nenhuma taxa de performance, fica muito mais gostoso, né? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. O vídeo de hoje foi só um beijão. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.